Graça e paz do Senhor. Meu nome é Diana, esse é meu esposo Márcio. Nós somos pais da Isabela e o Márcio da Juliana. A pequena Isa, que chegou agora de um grande milagre, estamos aqui para contar a nossa história hoje, o nosso testemunho de vida. Eu queria começar primeiramente agradecendo ao Senhor, né? Toda a honra e toda a glória seja dada ao nome dele. E gostaria de dizer que nós somos membros da Igreja Metodista do Campo do Coelho de Nova Friburgo, pastoreada pelo irmão Emerson e pela pastora Paloma. Estamos aqui hoje para trazer para vocês um pouquinho de tudo que o Senhor fez em nossas vidas. Eu queria começar dizendo primeiramente que estou muito feliz, né, de poder estar partilhando com vocês a minha história e dizer o quanto o Senhor é bom a todo tempo. Passamos por uma luta muito grande, mas confiantes no Senhor, sabendo que o Senhor a todo momento estava conosco. Eu queria primeiro dizer que a Isa ela foi gerada no Senhor, literalmente no Senhor. Quando pensávamos na possibilidade de ter um filho, né, eu tinha muita dificuldade desde o início. Eu estou com 37 anos de idade agora, mas desde os 30 anos me surgiu o desejo de ser mãe. Mas havia uma dificuldade, né? Eu tinha um problema de fertilização, a minha ovulação estava reduzida bastante e os médicos, a medicina já dizia, né, que eu teria um pouco de dificuldade para gerar. E em um momento profético, né, meu esposo pode até, depois se quiser estar partilhando, dentro da igreja a gente teve uma palavra enviada pelo Espírito Santo através da vida do nosso pastor, que foi um homem usado por Deus num culto abençoadíssimo, e o Senhor começou a ministrar sobre a vida do pastor a respeito de paternidade, sobre a vida de quem gostaria, né, de ser pai. E quando eu olhei, né, me vi, meu esposo estava ajoelhado recebendo aquela palavra, né, amor? O Senhor, ele estava trazendo o desejo no meu esposo de ser pai novamente, né? Que ele já tem uma filha, uma moça. Mas a gente tinha essa dificuldade também, né? Devido a muitas coisas no passado, tinha muitas inseguranças, muitos medos. E o Senhor, a todo momento, ele estava nos guardando. E o meu esposo recebeu aquela palavra, ficou firme e confiante e esperamos o tempo do Senhor. Logo depois desse culto que nós recebemos a palavra de que eu iria gerar, né? Eu descansei no Senhor e me veio a necessidade, o Espírito Santo me incomodou, porque eu tomava remédio, logo no início não, eu continuei tomando remédio e na manhã da terça-feira passou o domingo, passou a segunda, quando foi na terça o Espírito Santo me incomodou, né? Como eu gostaria de gerar se eu ainda estava tomando remédio? Automaticamente eu parei de tomar o remédio e falei, Senhor, seja feita a tua vontade depois daquela ministração. E a gente, né, fica muito ansioso, eu queria pro meu tempo, eu achava que seria logo, né? E aquela expectativa toda, veio o primeiro mês e nada. Aquilo me frustrou, né? Eu sabia que o Senhor tinha uma palavra para mim, mas eu fiquei frustrada por não ter engravidado naquele mês. Estava eu nesse segundo mês, né, seguinte, estávamos em um chá de panelas e uma outra pessoa foi muito usada por Deus, que foi a nossa pastora, a Paloma, e ela olhou para mim, assim que eu cheguei, ela olhou para mim e falou assim, eu sonhei com você estava grávida de 1 mês e meio a 2, aí eu falei assim, meu Deus, como pode, né? Ela não sabia que eu estava com a minha regra atrasada, mas assim, ainda assim eu já estava um pouco assim, triste, né, porque não tinha sido no mês que eu desejei, então eu fiquei assim, tranquila, né. Mas pela manhã, quando eu cheguei pela manhã, o Espírito Santo novamente me incomodou e falou, está duvidando, né, da palavra que eu ministrei sobre a vida da pastora? E aquilo me incomodou, eu comprei um teste, né, amor, de farmácia e fiz o exame. Só que novamente o inimigo colocou dúvida na minha mente, porque deu positivo, mas eu achei que não estava grávida, porque dizia assim, tem uma porcentagem, logo vai apagar, né, essa porcentagem. E para honra e glória do Senhor, até o outro dia ainda estava acesa a marcação do teste. Aí eu fiquei com aquilo assim, meu Deus, vou fazer o exame. Se o Senhor, ele confirmou, né, na vida de uma pessoa usada por Deus,
Irmãos, a gente precisa ficar muito atencioso com isso, porque hoje a gente tem recebido essa palavra, precisamos estar com nossos ouvidos abertos, porque o Senhor fala a todo momento, Ele estava falando comigo a todo momento e eu não estava dando ouvidos. E aí eu fiz o exame e deu reagente, eu realmente estava grávida. E o Senhor, Ele confirmou essa palavra, essa vontade, esse desejo, né? Depois de muita dificuldade, há 7 anos já desejando ser mãe. E com 37 anos eu engravidei. Passamos por mais uma dificuldade, foi na hora de escolher um nome, né? Eu escolhi um nome, só que não era um nome muito... Era um nome, na verdade, eu escolhi Isadora, né? Que era um nome que assim, eu desejava colocar na minha filha, eu achava bonito. Porém, conversando com a pastora, que é uma pessoa muito usada por Deus, né, esse nome, ela perguntou assim pra mim: Diana, você já procurou ver o significado? Aí eu falei assim: não, pastora, então procura, né, é bom a gente ter o significado. E aí tava, nesse significado dizia que era em homenagem a uma deusa. Aí eu fiquei um pouco assim, mas ela, né, deixou o Espírito Santo agir sobre a minha vida. E aquilo me incomodou profundamente, embora eu tinha um desejo enorme de colocar esse nome, eu fiquei retraída. Eu falei, bom, se o Senhor incomodou, é porque não é para ser. E aí tínhamos outras duas opções, que é Isabela e Gabriela. Quando olhamos o significado, Isabela, só para vocês terem uma noção, amados, significa gerada no Senhor, consagrada no Senhor. Aquilo me incomodou de uma tal forma, eu falei assim, Senhor, conversei com meu esposo, né, amor? E aí a gente resolveu mudar o nome dela. E foi, assim, um momento muito importante, porque ela realmente foi gerada no Senhor. Passamos por muitos momentos difíceis, momentos de entender o porquê que estava acontecendo, tudo o que aconteceu conosco nesse tempo, mas Deus foi dando graça, Deus foi nos capacitando e nos fazendo entender que não era o porquê, e sim para quê. Por que estava acontecendo tudo aquilo sobre as nossas vidas? Então vou começar agora realmente entrando na parte das provações, né? Eu vinha fazendo um pré-natal, né, acompanhando todos os meses, mês a mês fazendo esse pré-natal e sempre tudo muito tranquilo. Levei uma gestação muito tranquila no início, foram 6 meses, foram 6 meses de gestação até então, tranquilas, com a minha pressão 11/7, 10/7, me cuidando sempre, fazendo todos os cuidados médicos. E quando chegou no 7º mês, quase no 7º mês, né, que eu fui fazer uma bateria de exames, para minha surpresa, eu estava com a pressão muito alta. Eu tive uma hipertensão gestacional só no momento da gestação, nunca tive nada de pressão. E nesse período eu fui diagnosticada com hipertensão gestacional. Eu cheguei no hospital com a pressão 14/9 e o meu médico achou normal, devido assim à gestação, só me passou um remédio e eu voltei para casa. Nesse período que eu voltei para casa, eu estava sentindo uma dormência nas mãos. Há uma semana eu vinha sentindo muito inchaço, eu engravidei. Eu tinha 47 quilos, eu fui a 58 com 6 meses e meio, ou seja, 12 quilos, eu estava muito inchada, mas eu não tinha sintomas nenhum, apenas uma dormência na mão, durante uma semana, uma dormência constante nas mãos, e aquilo estava me incomodando. Eu resolvi pedir a minha amiga que mora aqui embaixo, né, a Lelê, uma pessoa muito usada por Deus, para me levar. Meu esposo não estava em casa, para me levar até uma clínica, porque pegamos o tempo de pandemia, um tempo muito complicado, onde as pessoas não estavam aferindo a pressão. E aí fomos numa clínica de uma conhecida nossa, da Josiane, e lá a Jéssica aferiu minha pressão, estava 15/10, bem alta. Mas assim mesmo ainda voltei para casa, né? Voltei para casa, continuei tomando remédio e novamente continuei sentindo essa ardência nas mãos. Fui para a UPA, passando mal. Cheguei lá para mim assim, para minha dúvida, né? Eu fiquei assim muito nervosa e ela tava 17/10. A médica falou: "Você tá bem?" Eu falei: "Tô bem." Ela: "Se eu fosse você, eu dava um pulinho na maternidade, porque a sua pressão tá muito alta." Amados, eu ainda assim não fui. Eu vim para casa esperar o meu esposo. Quando eu cheguei aqui, meu esposo logo chegou, né? Assustado, preocupado, ele não sabia ao certo o que estava acontecendo. E ele logo me levou para a maternidade. Eu já cheguei lá com a pressão 18/10
não abaixava, ela só oscilava. O máximo que abaixou com os remédios foi para 16/9 e resolveram me internar. Quando me internaram, eu fiquei durante 15 dias internada lá, sem entender o porquê que estava acontecendo tudo com a minha vida, né? Já que o Senhor, Ele estava no controle de todas as coisas. Esse ano foi liberada uma palavra pra gente de confiança e nós ficamos muito firmes nessa palavra, né? Nos agarramos a ela e na minha mente só vinha isso. Precisamos confiar, confiar, confiar. A Isabela está sendo gerada no Senhor. Mediante a tantas promessas, mediante a tantas palavras abençoadas, né? A pessoas usadas por Deus, nós temos que confiar. E eu fui internada. Nesse período que eu estava internada no hospital, na maternidade aqui de Friburgo, eu entendi o que Deus queria da minha vida. Às vezes, amados, a gente fica preocupada, eu fiquei muito preocupada com essa pandemia, com o afastamento. Eu sempre fiz muitas coisas assim com a minha força. Eu sempre fui muito autônoma, muito independente e eu entendi que eu precisava descansar no Senhor, que eu precisava deixar a minha vida no controle do Senhor. E muitas das vezes a gente acha até que tá. Eu falando assim, parecia que estava, né? Eu, de uma forma religiosa, sempre fazendo as coisas, descansando no Senhor, mas Deus queria mais da minha vida. Ele me incomodava para mais, para mergulhar mais, para me aprofundar mais. Faltava ainda mais de mim, mais entrega, mais busca. E não foi fácil, amados, entender esse processo, porque mediante a dor, mediante a luta e as dificuldades, é muito difícil você ouvir a voz de Deus se você não se entregar, se você não se colocar como um vaso, não se colocar na brecha. Eu sabia que o Senhor estava falando, mas eu não conseguia entender. Eu só queria falar, pedir. E o Senhor, e às vezes Ele espera que a gente também pare e ouça a voz dEle. E foi quando eu comecei a entender o que o Senhor queria, né? Eu sempre fui uma pessoa muito tímida, muito na minha, e eu entendi que o Senhor queria operar sobre a minha vida. Mas como, né? Ele queria algo mais de mim. Ele me levou àquela maternidade, àquele local, mediante a dor, para ser usada como um canal lá. Eu, muitas das vezes, mesmo mediante um sofrimento, né? Eu fiquei numa sala de alto risco, aguardando, porque era muito cedo. A Isabela seria gerada de 6 meses e meio para 7, então era muito cedo para elazinha vir. E eu fui tomando algumas injeções para segurar mais, para amadurecer mais o pulmãozinho dela, para que ela tivesse chances, né? E nesse período em que eu estava lá, Deus começou a ministrar sobre a minha vida, o que Ele queria fazer através da minha vida naquele local. Ele queria que eu fosse um canal, um instrumento dele lá. E por muitas das vezes eu me negligenciei a fazer a vontade dele e ele me incomodava a todo momento. Ele queria me dar a bênção, né? Mas ele queria que eu fosse usada lá, que eu fosse ministrada, e por muitas vezes eu fui chamada para orar. Eu estive num leito com pessoas que perderam um neném, eu fui colocada num lugar de dor, onde eu tive que falar e ministrar para pessoas a palavra do Senhor. O verdadeiro testemunho de vida mediante a dor. É muito difícil você passar força para alguém vivendo momentos de dores, né? E eu estava muito angustiada, muito aflita, muito ansiosa com o que ia acontecer, mas o Senhor falava, faça a minha obra, trabalhe no que eu tenho para você e através de você. E eu comecei a fazer, eu não comecei a questionar mais, eu comecei mediante a dor, a fazer o que Ele estava mandando. Orar, buscar, interceder, né? Muitas madrugadas eu dobrava meu joelho e as meninas falavam assim, tem algo diferente nessa menina. E muitas meninas sentindo mesmo que eu, com problema de gestação também, de prematuridade, pediam para eu estar orando pela vida delas. E eu confesso, irmãos, eu muito fraca, eu não tinha vontade, mas o Senhor mandava que eu fizesse e eu comecei a ouvir a voz dele. Comecei a fazer o que ele queria que eu fizesse, que eu tivesse uma profundidade, que eu mergulhasse mais no conhecimento, mais em busca, que eu fosse mais intensa, que eu jogasse meus medos e minhas ansiedades de lado e que eu fizesse apenas o que ele estava mandando. Até o dia que eu tive um sonho pela madrugada e muito confusa, eu compartilhei esse sonho com uma pastora e ela havia levantado um clamor pelas nossas vidas, né?
porque muita gente se mobilizou mediante a tanta dor, começaram a orar, a clamar, a buscar, a interceder pelas nossas vidas. Depois, né, que eu fui saber que eu também corria risco de vida, até então eu não sabia. Meu esposo foi chamado, né, amor? O médico chamou ele em um certo momento e falou que se tivesse que optar entre a minha vida e a vida da minha filha, que ele optaria pela minha vida. Quando eu cheguei lá no hospital, inclusive um dos médicos, ele queria logo, né, ali fazer o meu parto, porque eu cheguei lá e minha pressão só foi aumentando, até o dia que eu fui para a mesa de cirurgia com 22, a minha pressão estava 22/10. Então ele falava, não podemos esperar, vamos logo interferir nessa gestação. Só que se ele interferisse, provavelmente ela com 6 meses e meio poderia correr algum risco, né? Então houve um outro médico usado muito por Deus. Deus usa umas coisas loucas para confundir as sábias, amados. Esse outro médico falava a todo momento, não, vamos esperar um pouco mais, vamos tentar dar continuidade, quando não tiver mais chances a gente interfere. E esse médico foi muito usado pelo Senhor também. Eu entendo que tudo estava sendo preparado. Esse período que eu estava lá, Deus estava agindo nos mínimos detalhes. Desde a minha internação, as pessoas que foram colocadas mediante a mim, né? Porque a gente sabe que o SUS, a gente ouve falar muito, né? De tantas coisas, e assim, eu não posso reclamar até então, porque Deus, ele preparou desde os enfermeiros aos médicos. Eu tinha uma equipe médica, mesmo no SUS eu tinha uma equipe médica que a todo momento me acompanhava. Tinha um médico, esse médico que ele ficou me fazendo exames, né? Ele vinha de manhã e à noite, ele saía da residência dele, olha o agir de Deus, olha o tratar de Deus. Ele ligava para o hospital, ele saía da residência dele para fazer exame em mim, 10, 11 horas, eu me recordo que às vezes eu já estava cochilando e ele chegava, vamos. E quando ele não ia, ele ligava para o outro amigo dele, plantonista, falava, olha, vai lá, leva a Diana para fazer o ego, para fazer o Doppler, porque assim, era muito preocupante a minha situação, amados. Eu fui diagnosticada, até eu estava falando desse sonho, né, porque eu tive um sonho onde puxavam a minha maca, algo estava puxando a minha maca, mas a proteção, o Espírito Santo do Senhor, o Espírito Santo estava a todo momento comigo e não permitia. Mas eu sabia que era uma batalha espiritual ali, mas eu não entendia o porquê. E eu partilhando com a pastora, ela falou, Diana, a gente precisa orar e Deus vai revelar o que Ele quer da sua vida. E nesse momento eu comecei a buscar, amados, não foi fácil. Deus queria que eu voltasse lá atrás. Eu precisava fazer o caminho de volta. Às vezes a gente está vivendo uma vida confortável, vivendo uma vida tranquila, dando o nosso melhor de si, humanamente falando, preocupada com o trabalho, com as finanças, mas o mais importante, amados, às vezes a gente esquece. E Deus ali, Ele queria me limpar de tudo que ainda precisava ser tratado dentro de mim. Eu achava que já estava tudo certo, tudo bacana, estava religiosamente indo à igreja, estava, né, dizimando, fazendo a vontade do Senhor, orando, lendo a Bíblia daquela forma tradicional, mas às vezes Deus quer mais, Ele precisa de mais. E Ele, a todo momento, Ele falava comigo que eu precisava de uma busca mais intensa, de uma qualidade de vida nele. E aí foi quando eu entendi o que eu tinha que fazer, né? E eu comecei a fazer. A pastora falou, Diana, Deus vai revelar você, para de falar e começa a ouvir que Ele vai falar. Amados, eu precisei passar, mediante a dor, por um momento de voltar no meu passado, de voltar em coisas que foram lançadas sobre a minha vida desde meu nascimento. Eu tive que fazer o caminho de volta, eu tive que fazer o retorno, pedir perdão pela minha hereditariedade, coisas que os meus pais fizeram lá atrás. Às vezes a gente acha que não é importante, mas é necessário fazer uma varredura, fazer uma limpeza. E foi necessário. Para ser gerado vida dentro de mim, foi necessário primeiro eu morrer, para que Cristo vivesse dentro de mim. E foi muito difícil, porque mexer com a estrutura, com o emocional, com feridas que já estão aparentemente cicatrizadas é muito difícil, é muito doloroso, mas é necessário. É necessário para que a gente possa prosseguir.
E eu fiz a todo momento o que o Senhor mandou. Eu lá naquele hospital, eu liguei, eu pedi perdão a pessoas, eu comecei a fazer todo um processo de voltar e fui puxando na minha lá dentro coisas que eu falava assim, ainda falta mais, ainda aquilo que você acha que ainda não, que já colocou, que já expurgou de você, ainda tá lá no cantinho. Eu tive que ir lá, eu tive que mexer para que fosse gerado vida, porque nós descobrimos que no meu ventre já não havia mais vida. A Isa estava sendo gerada. Meu cordão umbilical ele já não tinha mais oxigenação e os nutrientes já não estavam indo mais para a placenta. Eu fiquei 4 dias sem oxigenação nenhuma e a medicina não entende. Eles falam que havia alguma forma, mas a gente sabe que é Deus. Deus a todo momento estava gerando a Isabela, mas era como se tivesse que ser feito um caminho de volta para depois ser gerado vida novamente. Eu fiquei fazendo os exames e no dia que eu fui para cirurgia, o médico falou assim: Diana, não dá mais para segurar, nós vamos ter que intervir, não tem mais oxigênio na sua placenta, ela provavelmente vai nascer muito pequenininha, prematura, mas vamos confiar. Ele ainda falou isso comigo, né, o médico. Foi o único médico que acreditou em mim ali, porque os outros médicos, a equipe, falavam que ela não vingaria. Mas a todo momento eu falava, não, foi o Senhor que me deu, foi o Senhor que gerou, o Senhor está cuidando e o Senhor está amparando ela a todo momento. Amados, foi difícil, mas foi necessário, foi muito necessário, porque hoje eu entendo que às vezes quando a gente ainda coloca espinhos, coloca as coisas à frente do Senhor, é preciso ser revelado para que o Senhor cresça. A gente precisa diminuir para que o Senhor realmente cresça dentro de nós. Precisamos nos esvaziar, precisamos entender esse processo e deixar Deus trazer vida, né? No dia 19 de maio, eu acordei, eu fiz o exame no dia 17 e no dia 18, né? Durante esses 4 dias que a gente estava muito preocupado, os médicos estavam todos preocupados. No dia 19 pela manhã eu fiz o último exame e eles interviram, me chamaram, né, na hora que eu estava na sala de alto risco, outras meninas para ganhar. Eles entraram rapidamente, já com a maca, já com um enfermeiro, com 2 médicos, mandando eu deixar tudo lá, que eu ia subir às pressas. Até então, isso era já 2 horas, já era meio-dia, eu tinha acabado de almoçar. Eles falaram que às 2 horas eu iria entrar numa cesárea, né? Devido à minha pressão e devido ao sofrimento que já estava o bebê por falta de oxigenação. E aí eu liguei pro meu esposo, falei, amor, eu vou subir agora. Aí o Márcio falou assim, mas agora? Como assim? Não dá tempo nem de eu chegar? Eu falei, não dá tempo. E achava que ia ser até às 4, mas quando foi às 2, nas pressas, né? Deixei meu marido doido. Liguei pra ele e falei, amor, eles não querem esperar, tá acontecendo alguma coisa. Porque a todo momento isso foi acontecendo, mas o Senhor foi me poupando. Os médicos, eles ficaram... Por isso que eu falo, amados, eu fui cuidada nos mínimos detalhes. O Senhor, Ele estava guardando a minha vida em tudo. Eles não deixavam transparecer isso pra mim, porque minha pressão estava muito alta e eles ficavam assim, só assim, aguardando, né? E quando não deu mais, eu subi às pressas, passei por uma cesárea, às pressas, e ela nasceu. Nasceu com 1,115 kg, nasceu com 37 centímetros, muito pequenininha. Já estava em sofrimento, sem oxigenação, foi direto pro tubo, né? E aí houve uma transferência, ela não pôde ficar aqui. Amados, foi muito difícil, porque passando a situação que eu já estava, né? Com a pressão alta, eu não consegui de jeito nenhum abaixar a minha pressão, era do emocional, eu não tenho nada de pressão, foi tudo do emocional mesmo. E ela ia ser transferida, eu deixei meu esposo doido, porque eu falava, amor, eles não me deixam ver, geralmente quando o neném nasce, aquela coisa, você quer ver o seu neném, o seu colinho, você quer amamentar, quer passar por todo esse processo. E quando eu acordei no dia 20, porque eu tive ela no dia 19, quando eu acordei no dia 20, a minha bebê não estava do meu lado.
e não deixaram eu vê-lo. Eu lembro que eu liguei pro meu esposo, falei, amor, tá acontecendo alguma coisa, porque eles não deixam eu ver a Isabela. Coloquei ele doido, ele bateu lá na maternidade, saiu correndo daqui, ele falou, vou infartar, amor. Cheguei lá, chegou lá e ele falou assim, olha, ela tá bem. Eu falei, amor, não tá, eles não deixam eu vê-la. Mas eu fui entender depois. Naquela manhã haviam 3 transferências de bebê. E não havia vaga para Isa pelo SUS. Houve uma primeira transferência, uma segunda de uma menina chamada Alice para Macaé. E a terceira não havia uma vaga no SUS para fazer a transferência da minha filha. O hospital ficou em conflito. As médicas, por conta da pandemia, não queriam liberar nenhuma enfermeira para poder estar indo, porque quando um bebê é transferido tem que ir uma enfermeira junto. Por conta da pandemia, não tinha uma enfermeira que se disponibilizava. Até então, uma enfermeira chamada Graça, abençoada pelo Senhor, resolveu ir com a minha bebê e eles conseguiram uma vaga. Deus preparou o melhor, amados. Consegui uma vaga no hospital de Icaraí, onde eu fiquei 47 dias com ela internada. Ela passou por todos os processos, ela foi entubada, chegou lá com a oxigenação bem baixa, mas foi entubada. Mas Deus é maravilhoso, amados. A todo momento Ele cuidava da minha filha. Eu não pude ir, meu esposo teve que ir com ela. Ela foi transferida e eu fiquei ainda 5 dias internada. Imagine, amados, a sua filha numa outra cidade, correndo risco de vida, e você não poder estar com ela. E esse tempo em que meu esposo ficou dividido entre eu e ela, ele ficou lá, né, com ela, e eu fiquei aqui. Aí eu entendi um outro processo, amados, que eu pensei que já tinha acabado, mas aí o Senhor me deixou ver o outro lado também. Ele me mostrou que era comigo, Ele me mostrou que era o ângulo da confiança, Ele me mostrou que estava dando o melhor, mas Ele me permitiu, como Jó, ver o outro lado também. Eu fui nesse momento testada. Onde eu estava, as enfermeiras ficaram muito emocionadas e até então, hoje eu entendo que eu tive que liberar o perdão também para elas, porque a todo momento elas falavam que meu pacotinho não sobreviveria, que eu era um leito bichado. Às vezes as pessoas não acham que a gente está ouvindo, mas a todo momento ali, hoje eu entendo que elas passam também uma pressão psicológica devido a tudo que elas, né, trabalham lá. Às vezes a gente não pode dar o que não recebeu, talvez ali elas não puderam passar o que elas não tiveram. Eu confesso que eu não conseguia voltar no meu estado normal devido a tudo que eu estava passando ali. Eu passei o lado bom de olhar como o Senhor, ele cuidava de mim, mas também depois passei o lado da permissão, da vontade permissiva dele, porque, né, era para poder liberar o perdão para essas mulheres. Eu entendi o porquê que estava acontecendo aquilo também. Eu sofri muito esse período que eu subi para internação lá para cima, devido a isso, porque eu fiquei num lugar onde 14 mães ganharam um neném, todas elas tinham o seu neném. A minha pressão não abaixava, eles só iriam me liberar quando a minha pressão abaixasse. E minha pressão não abaixava de jeito nenhum. Eu comecei a entrar em desespero porque eu queria estar perto da minha filha, ela transferida longe, sem a presença da mãe. Meu esposo foi um guerreiro porque ele fez tudo sozinho, né? O Senhor usou a vida dele. E depois eu fui entender o porquê, amados. Às vezes a gente é muito confiante, mas o Senhor também queria ministrar sobre a vida dele, colocar ele como coluna, alicerçar a vida dele. Hoje, para honra e glória do Senhor, eu posso dizer que meu esposo é um homem fortalecido no Senhor. Hoje ele rege a nossa casa, hoje o Senhor tem me levantado como coluna. E para que isso acontecesse, eu tinha que também estar aqui e deixar Ele, porque às vezes a gente toma frente, a gente quer fazer as coisas, às vezes a gente não coloca as coisas nas mãos do Senhor. A gente, né, quer dar um empurrãozinho, às vezes a gente quer ajudar ao Senhor, mas Deus não precisa de ajuda. Ele precisa de um coração disposto, mas Ele não precisa de ajuda. E a todo momento eu sempre fui muito independente, querendo ajudar, e o Senhor queria tratar na vida dele como na minha, e tinha que ser desse jeito.
E Deus foi usando a vida do meu esposo, foi capacitando ele, né? A minha vida parou, o meu trabalho, minha vida secular parou. E Deus queria levantar ele de uma forma sobrenatural. E eu fui entendendo também o processo de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dele. Porque às vezes Deus só vai usar, ele vai paralisar uma situação para poder levantar uma outra. E ele queria gerar mais vida na vida do meu esposo também. E meu esposo lá e eu aqui, internada, e eu precisava sair. Foi quando eu liguei para a pastora e falei: pastora, eu preciso de ajuda, eu preciso que minha pressão abaixe, porque eles só vão me liberar se a minha pressão abaixar. Eu já estava mais 5 dias lá e a minha pressão não abaixava, amados. Até o momento em que a pastora foi lá no dia da visita, por conta da pandemia não podia, olha como Deus ministra, não podia entrar outra pessoa que não fosse o meu esposo, só ele poderia. E nesse dia permitiram que ela entrasse. Ela entrou, nós levantamos um clamor dentro daquela sala lá, eu já estava na sala de pós-parto. E naquele dia nós pedimos ao Senhor que movesse algo, porque eu não tinha nada na pressão, eu tinha certeza que eu sempre cuidei da minha saúde, eu não tinha nada, era algo emocional. E nós clamamos ao Senhor, pedimos cura. E amados, no outro dia minha pressão, as 4 aferições foram 11/7. Deus abaixou minha pressão só para eu vir embora. Mas eu confesso que eu cheguei em casa com a pressão alta. Eu abaixou de uma forma assim sobrenatural. Eles me deram um monte de remédio na semana anterior ao parto, os 4 dias que eu fiquei internada, eles me deram hidralazina, captopril, me deram dipirona e nada da minha pressão abaixava. Eu ficava grogue, mas não abaixava. Nós levantamos um clamor, a minha pressão abaixou e eu consegui ter a alta. No outro dia eu consegui ter a alta, vim embora para casa, cheguei em casa com a minha pressão alta. Eu falei: amados, isso tudo é do emocional, para que eu possa sair de lá. Saindo de lá eu vou seguir atrás de onde está minha filha. E eu fui, né? Fui confiante no Senhor, porque sabia que o Senhor estava movendo, estava cuidando dela. Eu não estava lá, mas eu sabia que o Senhor estava. A todo momento eu pedi: Pai, esteja com as suas mãos sobre a incubadora da minha filha. Não permita, porque eu fiquei sabendo que nos 10 primeiros dias ela regrediu. Amados, ela só não perdeu peso, mas ela passou por todos os processos. Ela foi entubada durante 6 dias. Depois ela foi para o CPAP, que é uma ventilação. Saiu do CPAP, ela teve uma infecção. Foi feita a troca de remédio durante 2 vezes. E aí eu comecei a ficar preocupada. O médico fez o meu esposo assinar um termo que se precisasse de transfusão ou de cirurgia. Mas para honra e glória do Senhor não foi necessário. A partir do momento que eu cheguei lá, depois desses 10 dias, chegando lá, eu ouvi a voz do Senhor. Ele falava comigo: descansa, que eu estou no controle, confia. Aí eu lembrei da palavra que foi deliberada esse ano, que foi confiança. E amados, quando Deus usa a vida de alguém, a gente precisa ouvir. E eu só falava assim: eu vou confiar, ainda que as circunstâncias me mostrem algo diferente, eu vou confiar. Eu prefiro confiar no Senhor. Uma confiança que eu nunca tive, amados, porque eu literalmente descansei no Senhor. Eu tirei o meu eu, coloquei minha dependência no Senhor e fiquei lá com ela. Cheguei lá, eu não tinha um lugar para ficar. Eu moro em Friburgo e ela foi internada em Icaraí. A minha vontade era de não vir embora, mas eu não tinha um lugar para ficar. E nós fizemos uma visita de 2 horas, né, amor? Até então meu esposo estava indo sozinho, né, porque eu estava internada. E quando eu fui, que eu peguei ela nos braços, eu não queria vir embora, mas eu não tinha onde ficar e eu tive que vir. Para mim aquilo foi muito doloroso. Amados, você ter que deixar sua filha numa cidade, mesmo que você saiba que o Senhor preparou o melhor, porque, amados, Deus preparou o melhor. Pensa num hospital que você não tem condições de pagar. Eu não tinha condições de pagar pela internação dela, 47 dias, foi tudo pago pelo SUS. Ela ficou num hospital particular, com toda a acomodação. Minha filha fez ressonância, ela fez 3 ressonâncias, ela fez vários ecos, ela fez Doppler, ela passou por vários exames de sangue, são 65 páginas de exame de sangue e urina que ela fez.
Ela passou por vários exames que eu não teria condições de pagar, então o Senhor, ele preparou o melhor. E nesse tempo que eu estava aí, Deus ainda estava cuidando. Eu não consegui completar o meu enxoval, e quando eu cheguei em casa, amados, eu tinha tudo. O Senhor a todo momento levantou pessoas que acreditaram nela, acreditaram na palavra que o Senhor tinha liberado. E eu falava assim, gente, mas eu acreditar como mãe, amém. Mas as pessoas, elas vinham, falavam assim, meu esposo falava assim, olha, fulano mandou tal coisa, mandou uma fralda, mandou um lencinho, mandou... Quando eu cheguei, amados, desde roupa, porque como eu ganhei de 7 meses, eu não tive tempo de completar um enxoval. Não me faltava nada, o Senhor preparou tudo. Os irmãos, eles foram enviando roupa, enviando fralda, lenço, veio providência de onde eu nem sei. Eu não consegui, se eu tivesse que agradecer a todas as pessoas, eu não sei nem, eu não teria como agradecer, porque eu não sei nem todo mundo que nos ajudou, financeiramente falando. Fora, muitos oraram, muitos clamaram, eu tenho certeza que buscaram pelas nossas vidas, né? E eu tenho certeza que a oração move o coração de Deus. E era uma fé, uma corrente assim, de muitas pessoas buscando. Eu sempre recebi palavras assim, ó, os irmãos estão orando, os irmãos foram para o monte, os irmãos estão intercedendo pela tua vida. E assim, eu fiquei muito feliz, porque eu não estava sozinha. Eu tinha certeza que o Senhor estava comigo, mas que tinham pessoas que me amavam, que estavam buscando comigo. E não para por aí. Porque eu vim embora pra casa, vim triste, ainda tava com a pressão alta, eu nem falei pro meu esposo, porque assim como ele não contou pra mim que o médico chamou, dizendo que eu corria risco de vida, que até então eu não sabia, mas eu achava que só, eu fui saber disso essa semana, na verdade, eu achava que só minha filha que tava correndo risco de vida. Eu não contei pra ele também que eu fui pra lá com a pressão alta ainda. Por várias vezes eu senti muita dor de cabeça, eu tava no hospital, eu sentia dor de cabeça, eu ia ferir minha pressão. E aí ela estava alta, eu falava assim, Senhor, não permita que aconteça nada comigo, porque eu preciso estar aqui, eu preciso cuidar da minha filha. E eu sei que nós vamos sair daqui, eu e ela. Eu não aceito sair sozinha daqui. E eu ia de manhã, eu ia por volta de 8, 9 horas da manhã pro hospital e ficava até o máximo que dava. Às vezes 6, 7, porque não pode dormir lá, mas eu ficava. Durante 47 dias eu ia e ficava na incubadora dela, orando, pedindo ao Senhor que abençoasse, que eu sabia que Ele estava no controle de todas as coisas, e cada dia era um progresso. Depois desses 10 dias que ela teve só piora, a gente ligava, não pai, ela começou com 2 ml, hoje ela mamou 2, era uma vitória, hoje foi 4, gente, 2 ml é muito pouco. Depois quando eu vi na mamadeira eu falei, meu Deus, e a gente ficava feliz, né? Cada 2 ml que aumentava, ela passou pela sonda, rejeitou a sonda no estômago, a sonda teve que ir pro nariz, saiu da boca, foi pro nariz, rejeitou, teve que ir pro intestino, e eu falava a todo momento, Senhor, abençoa, Pai, porque só o Senhor agora. E mesmo assim, amados, Deus livrou ela de cirurgia, ela não precisou fazer nenhuma cirurgia, ela não precisou de nenhuma intervenção, ela não precisou de transfusão. E Deus, né, a todo momento mostrou que Ele estava conosco. Mas a gente precisou entender primeiro o processo do que Ele queria sobre as nossas vidas, né? Que era retorno, que era uma postura, que era se colocar realmente naquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque muitas das vezes nós falamos que servimos a um Deus, mas duvidamos às vezes das palavras que são lançadas sobre as nossas vidas. Não que a gente faça isso voluntariamente, mas assim, a gente acha que já está num nível legal com o Senhor, né? Como se fosse um videogame, mas agora tá top, amados, a gente nunca vai estar preparado. O Senhor a todo momento Ele vai estar mostrando aonde a gente precisa melhorar, aonde a gente ainda precisa chegar, né, o que é preciso ser feito. E é assim, é todos os dias. Mas
a gente precisou ser chacoalhado, a gente precisou ser sacudido para entender, primeiramente, que Ele era conosco, que a gente precisava descansar nele e também para entender onde Ele queria colocar nossas vidas. Porque muitas das vezes a gente não dá ouvidos, né? Eu entendia que eu precisava voltar, que eu precisava ser tratada, que eu precisava colocar minha vida totalmente no altar. Estava faltando muita coisa ainda, como ainda vai faltar sempre, mas a confiança é a base de tudo. A gente precisa confiar, precisa descansar no Senhor, precisa entender e acreditar que só Ele pode todas as coisas, mas não é da boca para fora não, é verdadeiramente. Porque no momento da dor, no momento da dificuldade, que a gente consegue entender o propósito, né? Aquele que está realmente ligado, que está com o ouvido aguçado, né? Que está entendendo, até mediante essa pandemia, essa crise, porque ela não veio a calhar, né? Você vê quantas pessoas estão passando tantas coisas como eu passei, mas nós precisamos estar realmente firmados na rocha, porque o Senhor Ele vai falar a todo momento. Nós, onde nós estamos, nós temos uma palavra de vida. Nós temos pessoas que nos orientam, que são usadas por Deus. Então que a gente fique bem atento a isso, atento ao chamado do Senhor, que a gente se coloque realmente, não duvide em momento nenhum, porque tem o sim, o não e o espera do Senhor. Às vezes a gente quer para o nosso tempo, mas nem sempre vai ser da nossa forma, até porque a nossa forma não é boa. O Senhor, a forma dele é boa, perfeita e agradável, e sempre vai ser melhor que os planos dele do que o nosso, ainda que sejam dolorosos, ainda que sejam circunstanciais, ainda que precisem passar por dor, por processo, que a gente possa ouvir esse processo. Foi difícil, se você me perguntar, nossa, eu não queria passar por isso, mas foi necessário. Hoje eu entendo que foi necessário, né? Até para o meu esposo poder, hoje, né, como pai, ele poder fazer tudo aquilo que ele talvez não fez no passado, né, como pai, porque quando estávamos no mundo, muitas das vezes erramos, fizemos coisas que, né, não agradavam ao coração de Deus, então Deus nos dá uma nova oportunidade. E é o que ele quis gerar através da vida da Isa, é isso, né? É gerar confiança, gerar propósito, gerar entrega, mediante a dor gerar busca, que nós possamos assim nos colocar, porque foi muito doloroso, mas foi necessário. E para finalizar, eu queria dizer assim, Deus usa coisas improváveis, amados. Nossa, muito. Eu fui sacudido porque houve uma pessoa, eu estava comentando com a Dayana, né, que eu não tinha onde ficar, e Deus usou a vida dessa irmã, da Dayana, para me abençoar. Ela conseguiu falar com a mãe dela, Solange, que falou com uma irmã, que falou com outra irmã, que conseguiu um local para ficar lá. Eu fiquei lá, pertinho da minha filha. Tem muitas pessoas que eu gostaria de agradecer, mas se eu for agradecer, certamente eu vou esquecer alguém. Mas algumas eu não posso esquecer de citar, que é o Alex e a Jéssica, que a todo momento, né, amor? Eles se disponibilizaram, eles nos ofereceram o carro deles, eles nos levaram. E Deus usa mais essas pessoas. A Liliane também, passando uma situação de dor com a sogra dela, passando uma situação de dificuldade também, né? A todo momento estava pronta, porque eu estava numa cidade onde eu não conhecia nada, e ela se disponibilizou a me ajudar. Essa irmã lá de Niterói, amados, eu não abriria minha casa até então para ninguém se eu não conhecesse. Eles nem me conheciam e abriram a casa deles, me colocaram dentro da casa deles. Eu sou muito grata à irmã Laura porque ela me colocou, ela guardou minha vida, cuidou. Eu entendo que foi o Senhor que usou essas pessoas, mas essas pessoas estavam sendo ministradas por Deus e eu louvo pela vida deles. E são muitas, muitas, muitas que até hoje me ajudam, porque a gente está com uma situação assim, né, um bebezinho agora, e para mim é tudo muito novo. Muitos trazendo palavras de conforto, de ajuda, então eu sou grata a todos, eu agradeço a cada um que esteve orando, que esteve assim ministrando sobre a minha vida, sobre a vida do meu esposo, que esteve buscando por nós, né, parando o seu tempo para pedir a Deus que trouxesse, né,
esse cuidado sobre as nossas vidas, e louvo a Deus, agradeço a Ele, sou muito grata, porque a gente não merece, é um favor imerecido, porque o Senhor, Ele tem nos abençoado todos os dias, e a cada detalhe, nos mínimos detalhes, Ele tem nos mostrado o quanto Ele tem sido fiel, o quanto, sem nós merecermos, Ele tem feito sobre as nossas vidas, e tem nos guardado a todo momento. Então eu louvo e agradeço ao Senhor, porque mediante a dor e as dificuldades e toda luta que nós passamos, o entendimento, o amadurecimento que nós estamos tendo da parte do Senhor, né? Saindo daquele leite para o alimento sólido, saindo do mimimi para poder uma busca intensa, né? E saindo mais assim, confiantes na palavra dele, e que nós devemos estar totalmente em conexão com ele. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a cada um, né? E digo que confia no Senhor, entrega o teu caminho, a tua vida, entrega o teu propósito. Eu não sei qual vai ser a vontade permissiva dele, mas eu sei que ele tem o melhor. E a Isabela é um milagre. Então, a minha esposa tinha comentado que eu não falei com ela a respeito do médico que tinha conversado comigo a respeito de ele escolher entre a vida da Isabela e a vida dela. E nesse dia que ele me chamou para conversar, eu peguei e falei com ele que eu não aceitava isso para a vida nem da minha esposa, nem para a vida da minha filha, porque desde o momento que a gente foi orado e foi ministrado, que eu ajoelhei na porta da igreja e o pastor orou pela nossa vida, gerando vida no ventre da minha esposa, eu não aceitei essa palavra para a vida da minha esposa, porque eu creio na fidelidade de Deus. Porque o Senhor gerou vida, e se Ele tinha gerado vida no ventre dela, como é que eu teria que escolher entre a vida da Isabela e a vida da minha esposa? Eu queria as duas, não uma. E eu falei com o doutor, doutor, se Deus gerou vida, eu vou crer nessa palavra, e eu respeito o Senhor como autoridade aqui, mas Deus, Ele é Deus do impossível. Eu creio nisso, e hoje Deus colocou ela na nossa vida, esse milagre que a cada dia mais eu fico encantado com ela, com a perfeição de Deus e com o cuidado de Deus, né, em nossas vidas. Ele ter cuidado em cada detalhe, da Isabela, da Diana, de tudo. É isso. Senhor, nesse momento nós gostaríamos, sim, Senhor, de abençoar, Senhor, a vida de cada um que está aí ouvindo, sim, Senhor, o nosso testemunho, Senhor. Gostaríamos de liberar nessa noite, Senhor, uma palavra profética, assim como o Senhor fez sobre as nossas vidas, sim, Pai. Assim como a Isabela é um milagre, Senhor, ela veio de 29 semanas, de 7 meses, Pai. Eu queria liberar sobre a vida de cada mamãe, de cada papai que está nos assistindo, Pai, que não desista, Pai, que creia, que confie no Senhor, que Ele é poderoso, Senhor, para curar. Se você nesse momento tem passado por alguma dificuldade de gerar, assim como eu, que não podia mais, Senhor, gerar, se você também tem alguma dificuldade, Pai, na paternidade, Senhor, eu queria pedir que nesse momento você se entregue, Senhor, confie nele, porque Ele pode todas as coisas. Profetizamos, Senhor, sobre a vida de cada um de vocês, Pai, a cura. Queremos deixar nesse momento, Senhor, aqui, diante do Teu altar, Pai, que o Senhor possa estar abençoando essas vidas, Pai, que possamos crer, Senhor, no milagre, no sobrenatural de Deus, que o Deus, Ele é o consumador, Ele faz maravilhas sobre as vidas, Senhor, nesse momento, assim como foi desde o nosso casamento, Senhor, conturbado, como foi, Senhor, sobre a minha vida, Senhor, gerado vida, Senhor, que vocês creiam, Senhor, a todo momento, que se há algo, Senhor, impedindo, Senhor, de engravidar ou de gerar vida, Senhor, de cuidar, Senhor, se nesse momento algum pai ou alguma mãe tem essa dificuldade ou está passando por uma situação como nós passamos, eu peço, Pai, que nesse momento
esse filho, Senhor seu, acredite, confie, se entregue, não duvide. Colocamos, Senhor, essas vidas, Senhor, no teu altar, Pai, porque sabemos que o Senhor é poderoso para fazer, Senhor, sobre a vida deles, assim como foi feito sobre a nossa vida. Colocamos nesse momento diante, Senhor, de Ti, Pai, toda frustração, toda dor, toda dificuldade, Senhor. Colocamos, Senhor, essas pessoas nesse momento, Senhor, diante de Ti, Pai, porque acreditamos, Senhor, no milagre, acreditamos na cura, na libertação, acreditamos que o Senhor é poderoso para fazer sobre essas vidas, assim como foi feito na nossa vida, na vida da nossa filha, que é um milagre, Pai. Colocamos essas vidas diante da Tua permissão, para que o Senhor possa estar, Senhor, abençoando, Senhor, trazendo cura, trazendo vida a essas pessoas, Senhor, e qualquer medo, qualquer ansiedade seja lançada fora, Pai, porque o Senhor tem, Senhor, o melhor para essas vidas nesse momento. É o que nós agradecemos e pedimos e colocamos aqui, Senhor, para cada um que está sendo gerado, para cada um que está vendo, Senhor, esse testemunho, que não duvide, que creia, que se coloque na brecha, que se coloque diante do altar do Senhor, que ouça a voz dele, que não entre em conflitos, mas que apenas obedeça, porque obedecer é melhor do que sacrificar. Aleluia. E o Senhor tem feito maravilhas àquele que crê, àquele que coloca a vida no altar dele, Senhor. Te agradecemos, Senhor, por essas vidas e pedimos, Senhor, um milagre sobre cada um, em nome de Jesus, Pai. Amém. Glória a Deus.